E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Mateus e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje pessoal, vamos conversar sobre um assunto que nunca foi revelado na história de Zatch Bell. Um assunto que para as pessoas que só consumiram o anime não fazem a mínima ideia que Deus existe no universo de Zatch Bell, pois não tivemos ainda o arco final do mangá adaptado para anime. E é no mangá que tivemos a primeira citação sobre essa possível entidade. Isso mesmo, o primeiro mangá terminou e até hoje a gente não sabe se Deus existe ou não. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então já vai deixando aquele like, se inscreva no canal e vamos nessa! Vamos lá pessoal, que por mais que a gente não tenha muitas informações sobre isso, é muito importante vocês prestarem atenção nesse começo. No mangá de Zatch Bell 1, no capítulo 289, onde aconteceram as últimas lutas para determinar o Rei Mamodo, Gash e o Kyomaru encontraram um Mamodo chamado Clear Note. E esse demônio era diferente dos outros demônios que a gente viu na história, pois ele tinha um desejo incomum. A gente viu muitos demônios maldosos durante a história, porém, até esses demônios queriam se tornar rei para governar o mundo dos demônios. Só que Clear Note não era igual a eles. Clear Note queria o extermínio total de todos os demônios e do mundo demônio. Ele queria cometer um genocídio em massa, incluindo ele mesmo. Por mais que o Clear Note era um completo lunático e não batia bem da cabeça, ele trouxe a primeira informação sobre Deus. Durante a primeira luta do Gash contra o Clear Note perguntou ao Gash: "Você já se perguntou por que a Batalha Mamodo existe?" E ele comenta: o criador desse evento nunca foi revelado. Pela vontade de alguém que não é do mundo demônio, esses livros aparecem a cada 1000 anos como um sinal de início da batalha para decidir o próximo rei. E isso é chamado de o desafio de Deus no mundo dos demônios. E segundo ele, esse Deus não criou apenas as batalhas, mas também criou os livros, dando poderes aos Mamodos no mundo humano. E segundo Clear Note, ele tinha uma opinião favorável a esse Deus, pois segundo Clear Note, Deus teria criado essas batalhas para dar um fim aos demônios e seus poderes. Então para o Clear Note existe sim uma entidade. Não foram os próprios Mamodos que criaram as batalhas, e sim um Deus que não mora no mundo Mamodo, segundo a hipótese do Clear Note. Indo agora para Zatch Bell 2, no capítulo 12, vemos um templo aparentemente antigo no mundo Mamodo. Lá é onde encontramos a Teal e o restante dos Mamodos refugiados. E esse templo é muito diferente dos outros locais que a gente viu no mundo Mamodo, pois existem 3 grandes figuras estampadas na sua entrada. Será que essas foram algumas homenagens que Mamodos antigos deixaram para outros deuses? Será que existe mais de um? E é muito curioso também, a Teal, que possui muitas magias que têm relações a deuses, está se escondendo logo nesse local. Fora que a escultura do meio é muito parecida com uma das magias que a Teal tem. E aí que eu quero chegar no segundo ponto. Será que as magias que a gente vê no livro de feitiço, na verdade, pertencem a esses deuses? Pois se a gente começar a considerar que a hipótese do Clear Note está correta, e os deuses criaram os livros, o que impede também deles emprestarem seus próprios poderes para os Mamodos lutarem no desafio de Deus. Podemos até cogitar uma brincadeira entre eles, como se eles estivessem apostando quem poderia vencer. Indo um pouco daquela temática mais Battle Royale, como Jogos Vorazes, que tinham os patrocinadores, onde eles pagavam para cada um participante durar ou tentar vencer a batalha, ou até mesmo como Round 6, onde eles apostavam entre si para ver quem ganharia. Mas lembrando que isso é apenas uma hipótese do Clear Note, e a gente sabe que o Clear Note não batia muito bem da cabeça, Porém, se ele estiver correto, pode ser que exista até mesmo mais de um deus. E já que estamos mencionando Deus, não podemos deixar de mencionar as referências bíblicas que o Makoto usou em sua obra. Em Zatch Bell 1, conhecemos o Golem de Pedra, que participou da penúltima Batalha Mamodo, ou como também é conhecido no mundo demônio, o Desafio de Deus, e o Golem de Pedra possuía um poder totalmente diferente dos outros. Ele lançava um raio e quem tomasse esse raio se transformava em pedra. Tanto que a sua cabeça é cheia de serpentes, fazendo uma pequena homenagem a Medusa, onde ela também tinha esse poder de petrificar os outros.
E um dos 40 mamodos que foram petrificados pelo Golem de Pedra foi o mamodo milenar Erujo, mamodo anjo. E é muito curioso existir uma raça de demônios que são anjos. E o Erujo não é o único mamodo da raça dos anjos, pois em vários momentos que foi retratado o mundo mamodo, a gente viu alguns mamodos também possuindo asinhas de anjos, muito também provavelmente fazendo parte do mesmo clã que o Erujo. E em muitas religiões que se abordam os anjos, os seus maiores inimigos são os demônios. Então a comunidade de Zatibel, sabendo que demônios existem e anjos também, teorizaram que em algum momento vai existir a Saga dos Anjos, que seria a primeira chave para descobrir quem são os deuses. E um dos motivos da comunidade achar que essa guerra pode acontecer é o objetivo do Gash. Normalmente, em mangás shonens, a gente sempre vê o protagonista querer ser o maior em alguma coisa. Seja o herói mais forte de todos, o rei mago mais forte de todos, ou até mesmo o ninja mais forte de todos. Porém, o objetivo do Gash é um pouco diferente. O Gash sim quer se tornar o rei, porém, graças a Mamodo Korulu, que era o Mamodo que estava lutando a batalha que não queria participar dela. Então o Gash acabou ganhando esse objetivo de se tornar rei, para finalmente dar um fim a essas batalhas. Então para o Gash, se tornar rei é apenas um caminho, o seu objetivo real é abolir as batalhas. E isso vai totalmente contra ao que essa entidade, denominada Deus, deseja. E a última referência é o vilão principal dessa nova história de Zatibel. Seu nome é Beliel. Ainda não sabemos o seu plano principal, porém, o nome do seu plano se chama o Arrebatamento. O Arrebatamento é um evento futuro que os crentes fiéis em Jesus Cristo serão repentinamente arrebatados da terra para encontrar o Senhor nos céus. E isso é uma das passagens da Bíblia. Porém, durante a história, a gente tá vendo que o Belial tá matando todo mundo. Então será que essa é a forma que o Belial enxerga o arrebatamento? Ele tá matando todos os mamodos para assim eles conseguirem ir até o Senhor, o Deus, o Criador de tudo. E o principal de tudo, o nome Beliel. O nome Beliel é algo muito comum em muitas religiões, também aparece na Bíblia como Belial, especialmente ali no Antigo Testamento. No sentido bíblico, Belial sempre é visto como algo negativo, algo sem valor, um destruidor, malvado, sendo ligado a demônios, a símbolos do mal. Em outras religiões, Belial também é visto dessa forma, porém, ele é visto como um dos principais demônios, sendo até príncipe do inferno. Porém, se a gente for a fundo e tentar pegar histórias sobre Belial, tem umas que dizem que ele já foi um anjo, na verdade, o anjo da virtude. Porém, ele caiu junto com Lúcifer e outros anjos e se tornou um demônio, sendo um dos principais governantes do inferno. Então pode ser que o Belial de Zatibel 2 é apenas o começo de algo grandioso que a gente ainda vai ver na história. Saindo um pouco agora dos mangás originais e indo para o extra, Gash Café. Para quem não sabe, o Makoto, autor de Zatibel, ele cria extras para contar um pouco mais da história. Às vezes ele só quer fazer uma brincadeirinha ou reviver personagens queridos pelos fãs. Porém, às vezes tem mensagens ou pontas soltas que o Makoto deixou na obra que são respondidas no Gash Café. Então a gente sempre vê personagens principais ali se reunindo e interagindo entre si. É um ponto de encontro muito importante para o desenvolvimento da história e das relações dos personagens. Porém, eu quero citar um Gash Café específico, o de número 16. Lá é uma conversa que ocorre entre o Dawambel, o antigo rei demônio, o pai do Gash e do Zion, e um dos livros de feitiços. O livro, ele não fala, né? Ele não tem boca, porém, ele se comunica através de páginas. Até agora a gente sabe que o Clear Note tem uma opinião positiva sobre esse deus. No começo da história o Gash tem uma opinião negativa. O Gash acha que quem criou essas batalhas é do mal. E o antigo rei também tem uma opinião bem parecida com a do Gash. A gente percebe isso durante a conversa com o livro de feitiços. Pois mesmo vencendo o antigo desafio de Deus, ele ainda não aprova essas batalhas. Ele pergunta para o livro de feitiços por que eles criaram essas batalhas, por que eles têm que fazer os mamodos sofrerem tanto. E ele pergunta também para o livro por que os livros só aparecem quando eles estão sendo atacados e perto de morrer. Por mais que o livro de feitiços é um livro, ele responde com poucas palavras. Primeiro, ele não dá uma resposta sobre as batalhas, ele fala algo um pouco bizarro, e mesmo se ele explicar a verdade,
os Mamodos não entenderiam. Ele fala que é muita coisa para o cérebro de vocês aguentarem, pois não haveria lógica em suas respostas, deixando implícito pra gente que o seu criador não é algo que a gente possa compreender, pelo menos não agora. E quando Dawn perguntou por que eles sempre aparecem quando os Mamodos estão com dificuldades, o livro só fala o seguinte: porque gostamos de vocês, de demônios e humanos. Essa resposta também foi um pouco macabra, porém, isso liga o que a gente falou lá no começo do vídeo, sobre talvez existirem entidades apostando quem sobrevive, quem ganha cada batalha. Pois, como o livro mencionou, é algo muito simples. A gente simplesmente gosta de vocês. Então pode ser que os deuses tratam os humanos e os Mamodos como entretenimento. Porém, pode ser que nem todos os deuses, nem todas as entidades pensam a mesma coisa. Como dito na história, por mais que exista essa batalha sangrenta, sempre há um vencedor. E para esse vencedor, há recompensas. Ou melhor, privilégios. E existem vários, com o fato de viver mais de 1000 anos. A gente sabe pelo Gash Café de número 7 que a faixa etária de idade dos Mamodos é de 200 a 700 anos. O único Mamodo que tem o direito de viver mais de 1000 anos é o Rei Mamodo. Então, quando você ganha a batalha, você pode viver 1000 anos. Você também herda poderes únicos. O Rei Mamodo também tem um poder de trazer Mamodos à vida. Porém, para fazer isso, você tem que dar a sua vida em troca. Fora todo o resto, que são as regalias, usufruir das riquezas, morar na realeza, no castelo e tudo mais. Tanto que no one-shot denominado Zatbel Gaiden, vemos alguns Mamodos que querem toda a riqueza do rei para eles. Porém, existe um outro privilégio. Um privilégio macabro. Privilégio que não deveria ser chamado de privilégio. Pois quando você também se torna rei, você tem o direito de fazer novas leis, de criar novas leis. E você pode criar qualquer uma. Tanto que a primeira coisa que o Gash pensou foi proibir todo mundo de bater nele e no Vulcan 300, que é o seu bonequinho. Porém, se outros Mamodos, como o caso do Clearnote, tivesse vencido a batalha, ele também poderia criar um mundo ideal. Um mundo onde só Mamodos que você gosta poderia viver no seu mundo ideal. Basicamente, você poderia cometer um genocídio sobre todos os moradores do mundo Mamodo. O livro te dá um poder, que é praticamente uma onisciência, de saber sobre todos os moradores do mundo demônio. A gente sabe que existem mais de 10 milhões de demônios, pois a gente sabe que no mínimo 10 milhões foram mortos na invasão do Belial e seu exército. O Zion, irmão do Gash, como ele era um Mamodo que viveu na realeza e sempre vivia na biblioteca, ele já sabia sobre isso, e ele se referiu ao privilégio do rei como o inferno. Então a gente pode dizer que a opinião do Zion é bem parecida com a opinião do seu pai. Provavelmente ele não é a favor desse deus. Mesmo quando a batalha terminou, ainda não tivemos uma explicação sobre essa regra. Pois como o livro mencionou, se eles gostam dos humanos e demônios, por que eles criariam uma regra que iria exterminar todos eles? E existem palpites, por exemplo, o Clearnote tem um palpite que essa regra existe, pois tanto demônio quanto humano criam armas para destruir o seu próprio mundo. Os humanos criando bombas atômicas, os Mamodos criando Faldo e até mesmo Clearnote, como ele mesmo se considera, uma arma nuclear. Essa é a opinião do Clearnote, porém a gente tem uma outra teoria e também uma outra opinião, do Gash do final do mangá. No último capítulo de Gash Bell, depois de se tornar o Rei Demônio e refletir sobre tudo o que aconteceu, o Gash contou o seu palpite sobre o desafio de Deus em uma carta para o Kyomaru. Ele comenta que ele teve muitas dificuldades e dor durante essa batalha, foram 2 anos árduos, porém também, por culpa da batalha, eles se conheceram. Também passaram muitas alegrias, muitos momentos de felicidade. As coisas que eles conquistaram juntos impressionou muito ao Gash. E também não importava o quanto a situação estava difícil. Enquanto o Gash e o Kyomaru continuavam com esperança no coração, eles sempre encontravam um jeito de sair por cima. E o Gash termina seu raciocínio. Você acha que essa batalha, conhecida como Desafio de Deus no mundo Mamodo, acontece a cada 1000 anos para nos ensinar essas coisas? Tanto Mamodos quanto humanos, para sempre em situações difíceis possuírem corações fortes?
Então durante esses 2 anos, pessoal, o Guest mudou de opinião. No começo da obra, ele queria se tornar rei para dar o fim nessas batalhas, não deixar elas nunca mais acontecerem, pois assim nenhum Mamodo iria mais sofrer nelas. Porém, durante esses 2 anos, o Guest mudou. Segundo o Guest, por mais que ele passou por muita dificuldade, essa batalha foi muito importante, pois ele criou laços, ele conheceu novos amigos. Claro, ele mesmo evoluiu. Então o Guest agora passou a ter uma opinião de otimismo sobre essa entidade que criou essas batalhas. No começo da história, ele falava que essa entidade, quem criou essas batalhas, era alguém ruim. Agora ele já está olhando com outros olhos. Para ele, talvez esse Deus criador é um Deus bom. Um Deus que criou essas provações para demônios e humanos conseguirem evoluir juntos com corações fortes, assim conseguindo superar todas as batalhas que eles terão em suas vidas. Então, caso o Guest ainda se encontre com o criador dessas batalhas, e caso ele ainda ganhe o direito de cancelar essas batalhas, eu não acho que o Guest cancelaria. Pode-se dizer que o Guest confia nesse Deus. No futuro dessa nova história de Gash Bell 2, podemos descobrir quem realmente é essa entidade e tudo o que envolve ela, pois cada vez mais aparecem pontos, referências, easter eggs sobre essas possíveis entidades, mas esse assunto também pode acabar ficando apenas para o imaginário dos fãs de Zatch Bell. Mas é isso, rapaziada, essa é uma das teorias que eu mais queria soltar aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, comente aqui embaixo se você acredita que existem esses deuses, essas entidades, esse deus criador no mundo de Zatch Bell, e se a gente algum dia vai conhecer eles, ou você acha que o Makoto só vai deixar para o nosso imaginário, né? Comentem aqui embaixo. E nos vemos, pessoal, num próximo vídeo.